Espero que vocês estejam bem e desejo aqui uma excelente quarta-feira a todos vocês. Vamos lá? Hoje, quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, vamos começar a nossa revisão de história. E aí, quem está preparado para rever esses assuntos que nós vivemos, né? Nós trabalhamos, vivenciamos durante esta primeira unidade. Vamos lá? Tia Érica deseja que vocês assistam com atenção todos esses vídeos que tia Érica e tia Micheline está gravando, certo? E tirem todas as suas dúvidas. Ok, meus amores? Nossas provinhas estão chegando e a gente quer encher o coração ainda mais de orgulho de vocês, tá bom? Vamos lá? História. Nós começamos na página 6 falando sobre um pouco da nossa história, que ela começa bem antes do nosso nascimento. A nossa história de vida começa quando ainda estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe. A nossa história começa quando a nossa mãe descobre que existe um serzinho nela bastante especial, né? Que muda a vida dela e de toda a família para o resto da vida. Só que, meus amores, quando a gente nasce, para que a gente se torne um cidadão, a gente precisa de alguns documentos. Vamos rever? Quando nascemos, nossos dados são registrados e somos identificados por algo que nos diferencia dos outros bebês. Na maternidade, que é o nosso nome e o sobrenome, cada um de nós. Mesmo tendo um nome parecido com o de outra pessoa, mas cada um tem o seu nome e sobrenome, certo? Anotados em um documento chamado certidão de nascimento. Todos nós temos uma certidão de nascimento. Logo assim que nascemos, este é o nosso primeiro documento. Na certidão de nascimento, meus amores, vai constar o nosso nome e o nosso sobrenome, certo? O nome escolhido por nossos pais e o sobrenome que é o nome da nossa mãe e o nome do nosso pai, certo? Na certidão de nascimento também vai constar a data do seu nascimento, o dia que você nasceu, a hora, o local, bem como o nome dos nossos pais, certo? Os nomes dos nossos avós maternos e nossos avós paternos. Avós maternos são os nossos avós por parte de mãe. E avós paternos são os nossos avós por parte de pai, certo? Então, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento, é o que nos torna cidadãos, certo? Então, logo quando nascemos, nessa primeira fase da nossa vida, esse é o documento que iremos usar. É o documento que nos traz referências, né? Sobre a nossa origem, tá bom? Então, um dos primeiros documentos da sua vida possui informações importantes sobre você e sua família. Nome, sobrenome, filiação, que é o nome dos nossos pais, data de nascimento e o nome dos nossos avós. Todas as pessoas têm direito a um nome e um sobrenome. Esse nome pode ser igual ou diferente de outros, mas é seu. Assim também é o sobrenome, que geralmente é o mesmo dos nossos pais, certo? Então, vocês carregam com vocês o nome, que foi escolhido pelos pais de vocês, e um sobrenome, que é um sobrenome da mãe e o outro do pai. Outro documento também importante que a gente adquire ao longo da nossa vida é a certidão de vacinação, a carteira de vacinação, que nela ficam registradas todas as vacinas que nós tomamos ao longo da nossa vida, certo? Vacinas essas importantíssimas, né, para a prevenção de seríssimas doenças.
Então, é o documento que são registradas todas as vacinas que a criança já tomou e as que ainda vai tomar, certo? Aqui no Brasil, os cartórios, né? Existe uma lei nos cartórios que emite a certidão de nascimento gratuitamente. A primeira via é retirada dos cartórios, né? Gratuitamente. Então, quando a gente nasce, que os nossos pais vão até o cartório adquirir esse primeiro documento, que é a certidão de nascimento, ela é emitida gratuitamente, tá bom? Ou seja, não se paga por ela. Porém, se acontecer de perder ou de rasgar ou algo do tipo, as outras cópias, né, as outras vias, elas são pagas, tá bom? Então, toda criança tem direito a esse documento. Assim como a certidão de nascimento, você também possui outros documentos. Então, nós vimos aqui certidão de nascimento, que é o primeiro documento que a gente recebe, e a carteira de vacinação. Mas ao longo da nossa vida, além desses outros documentos, a gente também adquire a carteira de identidade e CPF, entre outros, né? Carteira de motorista, são vários outros documentos que a gente adquire. Porém, certidão de nascimento é o primeiro e importantíssimo. Na carteira de identidade, é aquele documento que também vai constar os seus dados, que são retirados lá da sua carteira de nascimento, da sua certidão de nascimento, tá? Então, na carteira de identidade vai ter o seu nome completo, o nome dos seus pais, vai ter a data do seu nascimento também. E essa carteira possui um número, que é um número único. Cada brasileiro tem o seu número na carteira de identidade. Então, na frente tem a nossa foto com a digital do nosso polegar direito e a nossa assinatura, certo? Atrás vem todos esses dados, o número da carteira, a data de nascimento, o nome dos nossos pais, certo? E alguns dados também que foram retirados lá da certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento é o primeiro documento e que a gente vai conseguir adquirir todos os outros, porque nela estão os nossos dados fundamentais, certo? Então, essa impressão que a gente carrega aqui, ó, nas nossas digitais, certo? Ela é única, não existe ninguém com a digital igual à sua, certo? O nome do seu pai, sua mãe, cada um tem a sua digital. E as fotografias, que também são documentos da nossa existência, né? Que nos traz parte da nossa história. Então, quando a gente começa a olhar as fotos, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente está agora, quando a gente está grande, que a gente vem observando, né, revendo todas essas fotos, nos traz lembranças da nossa vida, né? Então, as fotografias também são documentos. Elas mostram imagens da pessoa, das nossas características e dos nossos momentos de vida. Normalmente, quando a gente olha uma foto, a gente lembra de determinado dia que aquela foto foi tirada, né? Então, as fotografias também são documentos importantes para a nossa vida. Vamos relembrar os documentos que a gente tem: certidão de nascimento, carteira de vacinação, carteira de identidade e as fotografias. E aí, passeando mais pelo nosso livro, nós realizamos algumas atividades e fomos lá para a página 10, onde está falando sobre as fases do nosso desenvolvimento, né? Aí a Érica trouxe aqui essa imagem, onde tem o bebê desde... A Érica trouxe essa imagem de onde tem o bebê e vai até o vovô. Porque, ó, quando a gente é criança, né? Nós estamos aqui na primeira infância, que vai desde o momento que nascemos
até os nossos 7 anos de idade. Então, desde que nascemos, né? Até os 7 anos de idade, nós estamos na primeira infância. É nessa fase da vida que a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente tem contato com outras comidas, né? Após o leite materno da mamãe. É a fase que nós iniciamos nossa vida escolar. Então, muitas coisas, muitas descobertas acontecem nessa primeira infância. Não é isso? Que vai de 0 até os 7 anos de idade. Dos 8 anos até os 12 anos, nós estamos na segunda infância. Não é verdade? Vocês ainda vão chegar lá. Dos 8 aos 12 anos. Segunda infância, né? Nessa fase aqui, ó, a gente já tem outras descobertas, né? O nosso corpo começa a passar por algumas mudanças, estamos tendo outra fase da nossa vida, não é verdade? Aí, dos 12 até os 18 anos, nós estamos na adolescência. Veja quantas fases nós passamos. A adolescência que começa nos 12 anos e vai até os 18 anos. Certo, meus amores? E a fase adulta que vai a partir dos 18 anos. A fase adulta que vai a partir dos 18. E aí é a fase que a gente geralmente já está saindo da fase escolar, prestando um vestibular para entrar numa universidade, numa faculdade. Começamos a trabalhar, geralmente casamos, temos filho. Tudo acontece aqui na fase adulta, que vai dos 18 anos em diante, né? Até o dia que a gente vai, né, envelhecer. E aí a gente ainda está na fase adulta, tá bom? Então vamos lá. Quais são as fases da nossa vida, do desenvolvimento humano? Primeira infância, dos 0 aos 7 anos de idade. Dos 8 aos 12 anos de idade, estamos na segunda infância, adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos. E a fase adulta a partir dos 18 anos, certo, meus amores? E aí nós vimos também, realizamos algumas atividades na página 11, não é isso? E viemos para a página 12, onde lá se encontra e a gente viu os direitos e deveres que vocês têm. Na verdade, existe uma declaração universal, ou seja, essa declaração ela vale em todo o mundo. Uma declaração universal onde constam todos os seus direitos. A gente viu que vocês têm direitos, mas também têm deveres, não foi verdade? Vamos relembrar esses direitos? Primeiro é que toda criança tem direito à igualdade de tratamento, não importa a sua cor de pele, o sexo, a língua ou a religião. Então, todas as crianças do mundo devem ser tratadas de maneira igual, sem discriminação, sem preconceito. Não importa se ela é branca, se ela é negra, se ela é amarela, se ela é parda, certo, gente? Todas as crianças têm que ser tratadas igualmente. Não importa o sexo, se é menino ou se é menina. Não importa a língua, se fala português, inglês, espanhol, todos têm que ser tratados iguais. Todas as crianças têm que ter o mesmo tratamento. E a religião, se é católico, evangélico, espírita, o respeito a todos, certo? Segunda declaração, que toda criança tem direito à proteção, ao carinho e à dedicação. Terceiro, direito de ter um nome e a pertencer a um país. Então,
Como a gente viu que toda criança, quando nasce, deve ter a certidão de nascimento, onde lá vai estar todos os seus dados, né? Então, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Isso vai constar lá na sua documentação, certo? Porém, a gente viu também em sala de aula, e vamos rever daqui a pouco, que nem toda criança tem uma certidão de nascimento, né? Direito à alimentação, à saúde e à moradia. Quinta declaração, que é o quinto direito: receber tratamento adequado, ter cuidados especiais se tiverem algum tipo de deficiência. A criança deve ser maltratada? Não. A criança deve trabalhar? Não. Certo? Sexto direito: pertencer a uma família. Infelizmente, a gente viu em sala de aula que nem toda a criança tem família, né? Direito à educação. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em casos de acidentes muito graves, né, e catástrofes. A criança deve ser resgatada em primeiro lugar. Direito à proteção contra o abandono e a exploração. E direito de crescer e viver em solidariedade com todos os povos, certo? Aí na página 13, a gente viu também um pouquinho dos deveres que vocês devem realizar. Direito é o que você recebe e dever é o que você oferece, tá bom? Além dos direitos, toda criança também tem deveres e devem praticá-los, como respeitar os mais velhos, cuidar dos animais, manter seu quarto organizado, ajudar nas tarefas de casa, zelar pelos seus brinquedos, tratar bem as pessoas, preservar a natureza, manter a casa limpa e organizada. Tia Érica, só são esses nossos deveres? Não, tem muitos outros, certo? Mas esses aqui são os mais importantes e que nos conduz a ter outros deveres, tá? A realizarmos, a praticar outros deveres, tá bom? E aí realizamos a atividade na página 14 sobre direitos e deveres, página 15 e 16 também. E na página 17 vimos um pouco sobre o trabalho infantil, né? Que é uma realidade de outras crianças. Infelizmente, nem todas as crianças têm um lar, onde existe amor, onde existem condições para que eles não trabalhem, para que elas vá para a escola, né? Mas, infelizmente, o trabalho infantil é uma realidade tanto no Brasil como em outros países e está fora do contexto daquela Declaração Universal dos Direitos da Criança, né? Onde diz que a criança deve ter direito à educação. Como você aprendeu anteriormente, existe um conjunto de leis que deve ser respeitado, chamado Declaração Universal dos Direitos da Criança. Mas, em alguns lugares, como no Brasil, há crianças que trabalham e não estudam. Muitas crianças no campo, e principalmente nas cidades, trabalham catando papéis, garrafas, latinhas nas ruas e nos lixões, em fábricas de sapatos, carvoarias e na colheita de cana-de-açúcar. Algumas são obrigadas a trabalhar para ajudar a alimentar seus irmãos, em vez de brincar e estudar, aproveitando a sua infância. Né, meus amores? E aí vai totalmente de encontro, né, ao que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que o trabalho infantil, ele é totalmente proibido. A criança, ela deve ter a sua fase, né? Então, nessa fase aqui, do zero, né? A primeira infância e segunda infância, ela deve estar na escola, né? Ela deve ter o direito de brincar, bem como na adolescência, né? Que é a fase onde nós ainda estamos terminando o nosso ensino escolar e ingressando para uma faculdade e uma universidade, que vai fazer com que a gente tenha futuramente um trabalho, um emprego, quem assim desejar, né? Mas nem todo mundo precisa passar pela faculdade ou pela universidade para poder ter um emprego. Mas, em alguns casos, é necessário sim essa formação, tá bom? Então, ó, primeira infância, segunda infância e adolescência é
onde estão todos os direitos de vocês, né? Na Declaração Universal das Crianças de 0 até os 18 anos, porque é quando termina a adolescência. A criança tem direito a brincar. E aí é exatamente nessa fase, ó, de primeira infância, de segunda infância, que a gente mais brinca. E aí, com certeza, você tem uma brincadeira preferida, e a gente viu isso em sala de aula, não foi? Empinar pipa, jogar bola, brincar de escolinha. Quem lembra? Todas essas brincadeiras a gente vivenciou em sala de aula. Vocês falaram um pouco sobre a brincadeira preferida de vocês e essa fase mais gostosa da nossa vida, né? Que é a nossa infância. Certo, meus amores? Nós vimos também de algumas brincadeiras que são do tempo dos nossos avós, né? São dos tempos dos nossos pais e até hoje a gente ainda gosta de brincar. Hoje nós temos outras brincadeiras, temos outros veículos, né? Como o computador, né? A internet que nos faz ter jogos, enfim. Mas gostoso mesmo é aquela brincadeira onde a gente reúne todos os nossos amigos e se diverte. Ou até mesmo brincamos sós, né? Então, na página 19, nós vimos aqui que a criança tem direito a brincar, assim como a gente viu que a criança tem direito a estudar e não a trabalhar. Certo, meus amores? Então, a gente fica aqui com a nossa revisão de história, tá bom? Que foi até a página 20. E vocês vão realizar esse estudo, tá? E a gente vai também realizar uma revisão na sala de aula. Tá bom, meus amores? Um beijão da tia Érica e até a nossa próxima revisão. Tchau!